Muito bem, vamos para o domingo. Domingo, o título é Fazer parte do exército de Deus. Salmo 110, 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Muito bem, aqui no versículo 21, voltando para Efésios 5, depois que Paulo falou, veja irmãos, essa sequência é muito importante. Depois que Paulo falou sobre se encher do Espírito, no versículo 21 ele disse, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que significa isso, irmãos? Depois ele vai começar a falar, por exemplo, sobre o marido e a mulher, sobre os pais e os filhos. O que Paulo quer dizer, então, quando ele abre falando sujeitai-vos uns aos outros? É importante entender o seguinte, irmãos. Quando você olha para a casa de Deus no aspecto do corpo de Cristo, todos nós somos iguais. Então tem membros que são mais fortes, tem membros que têm menos honra, mas com relação ao corpo de Cristo, todos nós somos iguais. Mas quando você fala da igreja, e aí nós vemos isso mais claramente quando Paulo escreve a sua epístola a Timóteo. Quando você fala da igreja, que é a casa de Deus, aí há o quê? Há princípios. Então você tem os presbíteros, você tem os diáconos, e é um pouco diferente, quer dizer, nós precisamos aprender a nos sujeitar uns aos outros. Por quê? Porque na casa de Deus, quando você está falando da igreja, nesse sentido, há a hierarquia para que as coisas funcionem. Então, eu estou servindo, vou dar um exemplo, né? Estou servindo num serviço, e esse serviço ele tem um irmão que é responsável, um diácono que é responsável por esse serviço. Eu não posso simplesmente dizer assim, não, todos nós somos iguais no corpo de Cristo, então eu posso tratar esse irmão de qualquer jeito, eu posso falar o que eu quiser, eu posso passar por cima da liderança desse irmão. Então eu não posso fazer isso, eu preciso aprender a no serviço me sujeitar à liderança. Os jovens, os filhos, precisam se sujeitar não só aos pais, mas aos mais velhos. Então há princípios, irmãos. Por que esses princípios de sujeitar-nos uns aos outros são importantes? Porque Satanás, enquanto era Lúcifer, na verdade ele se tornou Satanás por quebrar a linha da autoridade de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Ele simplesmente ignorou a questão da autoridade. Foi a partir daí que começou a queda de Satanás. Foi a partir daí, se você vê em Isaías 14, Ezequiel 28. E é por isso, irmãos, que Paulo ele começa a partir do versículo 5, a partir do capítulo 5, a partir desse trecho, já que ele está falando do nosso viver, do nosso andar, ele mostra para nós, irmãos, como nós devemos nos sujeitar na nossa casa, na nossa família, no serviço da igreja. Porque a igreja de Deus, a casa de Deus, irmãos, ela tem ordem, Deus não é um Deus de confusão. Com respeito ao corpo de Cristo, todos nós temos a nossa função, irmãos. Somos todos iguais perante Deus. Mas o mesmo Deus, quando vai falar da edificação da igreja, lembra em Efésios 4? Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores e mestres, evangelistas. Quando Paulo ele fala sobre isso em 1 Coríntios, ele fala dos que têm o dom de administrar, ele fala da liderança, enfim. É importante, irmãos, nós aprendermos a nos sujeitar uns aos outros. Sujeitar é respeitar a autoridade por temor a Cristo. É pelo temor que nós temos a Deus, irmãos, que nós não desafiamos as autoridades, nós não passamos por cima dos irmãos. E aí eu não digo só a questão da liderança. Nós precisamos também aprender a nos sujeitar a todos os irmãos, a respeitá-los, a respeitar as dificuldades, respeitar as diferenças. Tudo isso, irmãos, ajudando uns aos outros, para que haja então a edificação do corpo de Cristo. Veja, por exemplo, nesse sentido, o que Pedro diz na sua epístola, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos,
Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu volto, irmãos, para o exemplo que eu dei no começo, é o exemplo do alimento diário. Satanás não respeitou nem a autoridade de Deus. Ele caiu. E a partir daí você começa a perceber na Bíblia essa linha daqueles que não respeitam. Então você vê, por exemplo, Nimrod, que afrontava a Deus. Você vê no Salmo 2 as nações. As nações hoje elas são um reflexo de Satanás. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão da autoridade, irmãos. Não é por ter medo da autoridade, é por temor de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. É porque nós queremos ser encabeçados, porque nós queremos ter uma postura de humildade uns com os outros. Não é só, lógico, com as autoridades, com aqueles irmãos que foram incumbidos de autoridade. No Salmo 2, veja os primeiros versículos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É sempre assim. É o princípio da rebelião. Rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Mas veja, as nações aqui, irmãos, se dirigiam direto a Cristo, ao ungido de Deus. Como o Senhor responde, versículos 6 e 7. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículos 8 e 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Olha, irmãos, as mesmas nações que estavam tramando contra um ungido. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. No Salmo 110, versículos 1 e 2, veja, disse o Senhor, eu vou ler na versão de João Ferreira de Almeida. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta, e aqueles que foram fiéis? E aqueles que aprenderam a se sujeitar uns aos outros por causa do temor a Cristo, porque aprenderam a lição da obediência? O que acontece com eles? Quem são eles? Eles são um exército de jovens santos. Eles são os verdadeiros valentes. Versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Você consegue fazer essa ligação? Você está percebendo? Por que fala de jovens, irmãos? Não é só uma questão de idade física. João, na sua epístola, ele disse sobre os jovens, vocês têm vencido o maligno, porque a palavra permanece em vós. O que nós falamos no sábado sobre imergir na palavra? Isso faz com que a palavra, irmãos, ela permaneça em nós. Nós exercitamos o nosso espírito, nós nos tornamos esse exército de jovens santos. Esses que se sujeitam uns aos outros no temor de Cristo, se tornam um exército para fazer frente a Satanás, dizendo, você foi rebelde, mas nós estamos encabeçados por Cristo. Esses são os que aprenderam essa importante lição, que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. Para finalizar, eu vou ler na página 53 o último parágrafo, irmãos. Antes, contudo, precisamos aprender a obediência e a humildade, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Devemos ser os primeiros a reconhecer a linha de autoridade de Deus. A nós cabe ser
absolutamente unânimes no encargo do Senhor. Só que isso ocorrerá somente se estivermos imersos na palavra profética e alinhados com a vontade do Senhor. Nessa esfera, não apenas os jovens se submetem aos mais velhos, mas todos aprenderão a se sujeitar uns aos outros. Haverá respeito à porção que o outro tem, ainda que ele seja mais jovem. Vamos assim edificar a igreja e trazer o Senhor de volta. Aleluia. Puxa, irmãos, eu acredito que está muito claro na palavra que o Senhor está nos dando, a direção que o Senhor está nos levando. Graças a Deus por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está nos mostrando. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. É a tua misericórdia, Senhor, que está nos fazendo avançar. É a tua misericórdia que nos faz compreender a tua palavra, o desejo do teu coração. Obrigado, Senhor. E que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, querido irmão, querida irmã. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Você acessa a Igreja em Ribeirão Preto no YouTube, parte de vídeos, você encontra essas gravações. Jesus é o Senhor.